Falar um pouco sobre o poder da leitura e o papel da leitura na fluência do inglês e de aquisição de idiomas de modo geral. A leitura, especialmente de ficção, ela é responsável por uma expansão da nossa cosmovisão. Ou seja, a maneira que você enxerga o mundo hoje, ela é limitada. E a cada pedaço de literatura boa que você consome, você consegue expandir um pouquinho essa sua visão atual do mundo e conseguir enxergar a vida através dos olhos de determinadas figuras, seja essa figura o que o autor propôs, o que certo personagem faz, o que certa história passa para você. E a boa literatura, ela se esconde em diversos lugares, ela está em diversos lugares e você tem que ir atrás dela. Os clássicos antigos são exemplos de boa literatura, mas, na minha opinião, mangás atuais, como Attack on Titan, Hunter x Hunter, que não é tão atual assim, né? Já tem uns 20 anos, mas isso são exemplos de boas leituras atuais e literaturas que expandem sua visão de mundo atuais e que são febre no mundo hoje. Harry Potter é um bom exemplo de literatura boa que vai fazer a sua cosmovisão expandir e é atual. E no Brasil a gente tem exemplo mais clássico, talvez seja Machado de Assis. Ele é responsável por escrever obras literárias que ajudaram a formar a cultura brasileira de modo geral. Ele foi responsável por mudar não só a literatura brasileira, como do mundo. Poucas pessoas reconhecem o tamanho e a significância de Machado de Assis, por exemplo. Então, aqui no Brasil, as pessoas passam batido disso. E a literatura, enquanto capaz de expandir sua cosmovisão, ela guarda um segredo, por assim dizer, que é muito interessante, que é a capacidade de te prender na história. E essa capacidade de te prender na história, Stephen Krashen vai dizer que ela é a responsável por fazer você adquirir um idioma. Então, vamos supor que você é um aprendiz de inglês e você está no nível totalmente básico, iniciante. O que que você deseja? Você deseja passar para o próximo nível. Você deseja alcançar o intermediário, eventualmente alcançar o avançado, a fluência, seja lá o que isso signifique, é essa a ideia que você tem na sua mente. Você vai aos poucos caminhando em direção a isso, conforme as histórias que vão te prendendo no caminho. Então, você adquire uma língua através de um mecanismo chamado input, comprehensible input, que é input compreensível. Input compreensível nada mais é do que a quantidade de frases, a quantidade de vocabulário, a quantidade de comunicação que você consegue absorver e entender o significado. Então, se eu chego falando inglês bem básico aqui para você e você entende, por exemplo, My name is Lucas. This is my nose. This is my ear. I have two ears. One ear, two ears. Esse pedacinho aqui esse exemplo que eu dei agora, ele foi provavelmente compreendido em grande parte por você. Então, provavelmente isso foi input compreensível para você. E a partir do momento que esse input ele é 80% compreensível, você está adquirindo um idioma. Então, se você entende 80% da mensagem que quer ser passada, você está adquirindo um idioma. E o cérebro ele tem um mecanismo muito mais incrível ainda, que é o mecanismo de que a partir do momento que você se perde numa história, que você esquece que aquela história está sendo lida numa segunda língua, de tão interessante que a história é por si própria, não pelo fato de estar em outra língua, você entra num estado de flow, e esse estado de flow te proporciona adquirir aquela língua de forma primorosa. É aquele momento ali
a aquisição da língua está acontecendo de forma primorosa. E não necessariamente precisa ser escrito, não precisa ser uma história escrita, pode ser uma animação, pode ser uma história contada por alguém, pode ser uma história facilitada por alguém, pode ser uma leitura em conjunta com um mentor, um professor que está te guiando no caminho do inglês e tá facilitando. Tem um método que é Total Physical Response, que é TPRS. Agora não é Total Physical Response, mas agora é Teachers Proficiency. Não me lembro agora a sigla, mas é um método em que o professor ele, ele se dispõe na aula a contar uma história dentro de um vocabulário limitado. Então, por exemplo, ele vai contar uma história de um garoto no Brasil ou um garoto no Reino Unido que saiu pelas ruas, ele andou pelas ruas, ele entrou numa loja e quanto mais loucura ele colocar na história, por exemplo, o menino entra na loja e dentro da loja tava o Shrek deu oi pra ele e ele ficou com raiva do fato do Shrek ter dado oi pra ele e ele deu um soco no Shrek. Essa história é muito louca. E, e, e o fato dela ser muito louca te prende um pouco. E é isso que faz você querer continuar ouvindo. Então, esse método, ele coloca o professor nesse papel de contar essas histórias bizarras que ele inventa da cabeça ou que ele tem prontas ali, dentro de um vocabulário limitado, para que o aluno se sinta confortável em aprender naquele ambiente. E talvez, dependendo do ambiente, o aluno pode até participar da história como sendo um personagem, como tendo as próprias falas e tendo essa interação dentro da língua-alvo. E tudo isso se torna input compreensível. Então, logo, o aluno naquele ambiente, ele vai adquirindo vocabulário, ele vai adquirindo destreza na língua, eventualmente ele começa a ler e ele começa a se interessar pela leitura, pela literatura na língua, e conforme ele vai lendo, ele vai adquirindo repertório dentro da língua, ele vai criando essa proficiência na língua. E essa proficiência que vai fazer ele atingir eventualmente a fluência, mesmo que talvez com sotaque ou, ou, ou seja um vocabulário limitado e tal. Eventualmente o aluno vai atingir a fluência e conforme o tempo for passando e a quantidade de input compreensível dele se manter estável ou se manter aumentando, ele for colocando cada vez doses mais pesadas de inglês, por exemplo, livros técnicos, livros difíceis, vídeos, podcasts pesados de 1, 2 horas técnicos de aulas mesmo técnicas, independente do assunto. Tudo isso vai fazendo o aluno criar repertório, criar casca dentro da língua, e quando ele for falar, aquilo vai se demonstrar. Talvez ele ainda precise colocar alguns métodos para ajustar a pronúncia dele, porque não é pelo fato de a gente ter escutado tanto que nossa pronúncia está perfeita. Às vezes a gente sabe o que a gente quer dizer, mas a nossa dicção ainda não está ideal. E talvez o que esteja acontecendo ali não seja nenhum problema com a língua em si, e sim um problema de habilidade com a fala. Então, existem técnicas de fonoaudiologia que ajudam você a melhorar, e existem técnicas como parroting, que você vai se propor a imitar o que um livro está dizendo, ou o que um personagem de uma série, de um filme está dizendo ali, logo após ele dizer, e tentar imitar com um maior nível de igualdade, não sei se é essa a palavra, possível. E eventualmente você vai melhorar assim sua habilidade de fala. Uma técnica que eu usei muito para melhorar um pouco do meu sotaque, um pouco da minha fala, foi ler em voz alta e devagarinho. Então eu lia devagarinho em voz alta. Então eu ficava lendo devagarinho ali e em voz alta e aquilo me proporcionou uma melhora considerável no meu vocabulário, na minha forma de se comunicar, na minha dicção, no meu sotaque. Fiz isso por algum tempo e foi muito significativo para mim. E
A gente falou bastante sobre literatura, sobre a expansão da cosmovisão, sobre esse poder secreto que a literatura tem de fazer você adquirir uma língua, mas não para só por aí. A literatura e a leitura, ela é, a partir do momento que ela se torna um hábito na sua vida, você começa a adquirir conhecimento, e conhecimento, felizmente, ele é cumulativo, e ele, após determinado ponto, começa a se tornar algo tão grande, um amontoado tão grande dentro de você, que lógico, vamos considerar conhecimento como um círculo aqui. Quanto menor o círculo, menos superfície ele tem de contato com o mundo externo. Então, menos você sente que você não sabe das coisas. Mas quanto mais você se expande, quanto mais você lê, mais superfície de contato você cria com o mundo externo, mais você percebe que você não sabe nada, mas ao mesmo tempo você evolui. E evoluir está intimamente ligado com a humildade de perceber que nada se sabe. E isso é Sócrates, tá? Conforme você vai lendo, vai se desenvolvendo na língua, você evolui sua cosmovisão, você evolui sua habilidade comunicativa, você evolui a sua habilidade de escrita, você evolui a sua habilidade de aprender línguas, você aprende línguas novas. Então, o que me colocou na posição que eu estou hoje de poder mentorar pessoas a aprender uma língua, com certeza foi a leitura, sem dúvida nenhuma. Foi a leitura, foi a minha, não diria capacidade, foi a minha curiosidade e o meu interesse de ir atrás da leitura sempre que eu pudesse, e também o meu interesse em diminuir ao máximo o impacto das mídias sociais na minha vida. Eu sou um cara low profile, por assim dizer. E isso é incrível porque eu tenho um canal no YouTube, mas ao mesmo tempo eu sou um cara low profile. Eu não gosto muito de estar por aí no mundo exposto na internet. No mundo real, sim, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de sair e tal. Mas na internet não me sinto confortável em ficar expondo a minha vida na internet. E esse canal, ó, ele é uma maneira também de me desenvolver nesse sentido, aprender a me comunicar melhor, aprender a expor as minhas ideias de forma que as pessoas que aqui assistem se identifiquem com o que eu falo, encontrem no vídeo e aqui no meu canal a oportunidade de conhecer uma pessoa, que no caso eu, conhecer uma visão de mundo diferente e que felizmente a ideia que eu tento passar aqui sempre vai ser positiva e que o impacto que eu tenha na vida dessa pessoa seja positivo. E a minha ideia é que seja sempre em direção ao aprendizado, à leitura, a desacelerar, a desligar um pouco das redes sociais, entrar mais no estado de flow, mesmo em que você se dedica à leitura, se dedica ao trabalho, se dedica à vida, às orações, à religião. E, e o que eu venho implementando recentemente, e esse canal é fruto disso, é agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou até aqui, inclusive aos livros lidos, às línguas aprendidas, aos alunos que eu tenho mentorado, as coisas que eu tenho passado aqui no canal para vocês. E tudo isso tem sido positivo na minha vida, como que tudo que eu venho produzindo recentemente tem tido um impacto dentro de mim também, um impacto interno muito grande. E tem sido uma experiência muito boa poder compartilhar e poder receber esse feedback de vocês. E tudo isso foi graças ao inglês que lá atrás me propus a aprender e lá atrás também me propus a ler muito, a me dedicar aos estudos de forma séria, de maneira rígida, de maneira consciente. Então, eu nunca vou chegar aqui e vou falar sobre uma metodologia de ensino, uma metodologia de aprender inglês que seja incondizente com o que eu acredito, com o que eu tenha lido e com o que a ciência mais recente, por exemplo, diz. Então não tem como eu chegar aqui e falar, você vai ficar fluente 100% só com repetição espaçada, ou você vai ficar 100% fluente estudando gramática, sendo que a ciência moderna diz que gramática tem zero efeito, tem zero impacto positivo
na sua capacidade de se comunicar numa língua ao longo do tempo. Então, se um aluno senta lá na escola da Wizard, na escola enfim, dessas grandes instituições que são redirecionadas ali, são direcionadas ao estudo da gramática, ele senta ali durante 10 anos. Durante 10 anos o professor explica uma regra gramatical, ele faz os exercícios, ele toma a nota 10 ali na apostila. Quando ele for falar com alguém, vai ser a mesma coisa que ele não tivesse passado por esse processo todo. Talvez ele identifique uma palavra ou outra ali, ele tenha absorvido alguma coisa eventualmente por input compreensível ao longo de tanto tempo, mas um estudante que passou um ano lendo livros de ficção, de graded readers, de livros de ficção de alto interesse, com auxílio de um professor, auxílio de um mentor, fez leitura conjunta, fez leitura com outras pessoas, fez leituras com pessoas fluentes, ouviu audiobooks, assistiu podcasts, ouviu podcasts, leu livros e viu vídeos, assistiu vídeos, né? Até me embaralhei aqui. Essa pessoa vai ter uma proficiência no inglês muito maior do que o cara que passou 10 anos, o cara que passou um ano fazendo essas coisas que eu enumerei, ele vai ser muito melhor em se comunicar dentro da língua. É assim que funciona. É assim que funciona. E é isso que eu tento transmitir aqui no canal. E é isso que eu transmito também dentro da minha mentoria, é isso que eu transmito para as pessoas que têm a mentoria comigo, porque o que prevalece sempre vai ser a honestidade e fazer a pessoa entender que o mundo é muito maior do que as preconcepções que ela tinha. Então, se você foi ensinado durante toda a sua vida de que maneira tal é a maneira de que se aprende inglês, por exemplo, muitas pessoas pensam que tem que falar desde o primeiro dia, que você vai ficar fluente somente com a fala e somente praticando, somente se comunicando com outras pessoas. E sim, existe uma verdade nisso. Você tem que estar num contexto comunicativo, mas não necessariamente você precisa produzir linguagem na língua-alvo. Você não precisa produzir comunicação na língua-alvo. Você precisa receber input compreensível na língua-alvo. É isso que você precisa fazer. E, e, e a minha ideia aqui é sempre passar essa verdade para todas as pessoas que eu ensino, todas as pessoas que passam pela mentoria, eu tento trazer isso também. E tento ensinar uma metodologia que a pessoa vai se utilizar desses conceitos para aprender eventualmente a falar, aprender para eventualmente chegar à fluência. Só com um conteúdo gratuito aqui do canal você consegue chegar à fluência? Cara, eu acredito que sim. Principalmente se você já é um cara que tem uma noção básica do inglês, já é um cara mais ligeiro que já conseguiu sozinho aprender um pouco. Se você é esse cara, só com o conteúdo gratuito aqui do canal, você maratonando os vídeos aí mais recentes, nos últimos 10